Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre administração medicamentosa. A gente viu na última aula que a gente focou muito nas medicações. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente. A gente vai conhecer quais são os tipos de seringa usadas nas medicações. A gente vê a seringa de 20 ml, tá? São medicações que eu preciso colocar água destilada. São medicações bastante fortes que eu preciso colocar uma concentração de água destilada muito maior, porque aquela medicação é muito forte. Já eu encontro também de menores calibres, como a de 5 ml, tá bom? Então essa medicação é a medicação que eu vou usar uma Voltaren, eu vou usar uma medicação muito mais intramuscular, tá certo? Do que endovenosa. A gente vê também as medicações quando a gente vê a questão das seringas de 3 ml. Então essas medicações de 3 ml é feitas também intramuscular, tá certo? Faltou falar também das das seringas de 10 ml, tá bom? É usado também com algumas scalps que a gente vem de 21, a gente tem de 23, tem de número 25, número 19, número 27, vai depender do calibre da veia, tá certo? Geralmente a mais usada é essa aqui, calibre 26, essa azulzinha, tá certo? Bisel, sempre para baixo, pega na borboletinha. A gente vai ensinar depois os procedimentos, tá bom? A gente não pode esquecer que todas essas medicações a gente pode ser usado, na maioria das vezes é usado com o quê? Cloreto de sódio 0,9%. Então essa medicação ela é muito importante, tá certo? Em um controle hidrolítico, em uma volemia. Existem pacientes que têm choques metabólicos, choque hipovolêmicos, está com hematêmase, está com êmese. Então, as pessoas estão vomitando sangue, fezes na urina, hemorragia interna. Vou precisar colocar o soro, a solução fisiológica 0,9%. Professor, só existe essa medicação? Não, de maneira nenhuma. Tem outras medicações, tá certo? E elas podem vir em menor concentração. Cloreto de sódio em 100. Para que eu uso em 100? Geralmente eu vou usar num tramal, eu vou fazer endovenoso. Tem a medicação glicofisiológica. Professor, para que serve essa? Pacientes desidratados, pacientes que precisam aumentar a glicose, são pacientes que estão fracos, abatidos, tá certo? Com inaptência. Então eles precisam de uma medicação glicofisiológica. Claro, sempre o médico vai passar. Também a gente tem medicações, deixa eu ver aqui, como o soro Ringer lactado. O soro Ringer lactado, ele serve, tá, para pacientes que estão com a pressão arterial alta, que eles precisam só hidratar e a pressão não pode subir. A gente sabe que o cloreto de sódio, ele eleva a pressão, tá certo? Contém sais. Já a glicose, 5%, ela vai aumentar a sua glicose, a glicose do paciente. Geralmente, pacientes que estão fazendo tratamento com alguma medicação específica, o médico já prescreve. Você nunca pode colocar um soro fisiológico em um paciente que ele diz que necessita, não, sempre de acordo com a prescrição médica, tá certo? Porém, existem alguns casos, né? Existem as medicações de emergência, como eu disse a vocês, existem medicações de emergência que eu preciso agir. O técnico de enfermagem ele não vai agir só, ele vai agir com o enfermeiro. Então, o paciente chega com a pressão 5/4, 5/3, acontece. O que é que ele vai fazer? Ele vai correr imediatamente, vai pegar uma solução fisiológica, colocar no equipo, chamar o médico e soltar o soro. Ele não pode deixar o paciente lá sem cuidado. Se você sabe o procedimento a se fazer, Ricardo, então o profissional está prescrevendo? Não. O profissional está salvando a vida. O profissional está deixando ali prontinho para que quando o médico chegue, aquele soro já está correndo. Nunca vi dizer que um profissional teve uma reação alérgica ao soro fisiológico. E se caso tenha, existem medicações para reverter. Mas um paciente que está com a pressão 5/3 ou então está parando, ele necessita de uma solução fisiológica.
Um paciente que está com a glicose 30, 40, tá ali, desmaiou porque teve uma hipoglicemia, eu vou colocar um soro glicosado nele enquanto eu vou chamar o médico. Um paciente que está HI, a gente tem protocolos clínicos para a gente fazer a medicação de emergência com 12 unidades para reverter. Se um médico não está na unidade por algum motivo, então ele desmaiou, ele passou mal, e aí tem equipe de enfermagem, eu não vou prescrever, mas eu vou salvar a vida daquele paciente, tá certo? Então muito cuidado e muita atenção nisso aí. O paciente está com uma dor abdominal, está com risco de vida? Tem algum problema? Não, então eu não vou fazer. Tem que tomar bastante cuidado sobre isso aí, tá certo? As medicações sempre são feitas com o que, gente? As medicações são feitas com equipo, né? Como é que se coloca equipo? A gente vai ver na nossa aula como se colocar um equipo, tá bom? Então, relembrando, a gente usa soro rígido, soro fisiológico, soro glicosado, a gente usa scalpes de várias numerações, tá certo? Seringas de 3, de 5, de 20. Tem medicações que serão subcutâneas, então a gente vai utilizar aquela agulhazinha conhecida, tá certo? A agulha de insulina, tá bom? Faz a preguinha e administra na subcutânea essas agulhas de insulina com algumas medicações, tá certo? Tem médicos que passam, sempre com a condição médica, tem médicos que passam uma medicação como insulina, como um tramal subcutâneo, como um tramal intramuscular, como adrenalina intramuscular, acontece do paciente colocar. Nisso, você sempre vai prestar atenção no que o médico vai prescrever e as orientações que ele vai colocar, tá certo? Se é intramuscular, se é EV, tá bom? Então, como a gente falou, tem as medicações específicas, porém não cabe a nós profissionais, cabe sim ao profissional médico prescrever e a gente, como profissional de enfermagem, atender às necessidades do paciente. A tecnologia vem se avançando muito e a gente está usando o que agora? O gelco. O famoso abocate, aquele silicone que fica dentro que entra dentro do músculo, que rompe a parede da veia e se retira e só fica o silicone. Hoje em dia a gente usa isso aqui, ó. Recomendado a passar agora, de acordo com as normas vigentes, 72 horas pode ficar com abocate com um soro e salinizando. Vou explicar a você também como salinizar, tá bom? Então é fundamental usar o abocate. O abocate tem diversos tipos, tá certo? Nunca queiram usar esse abocate aqui, o abocate 14. Isso é muito grosso, gente. Geralmente usado para punção, para retirada de sangue, para sangria, ou também para fazer paracentese, tá certo? Para fazer uma paracentese. Então esse abocate 14 ele é calibroso, muito calibroso. Então geralmente é do menor para o maior, tá certo? 14, 16, 18, 20, 24. E também tem um abocate Neo, que a gente não tem aqui, mas em qualquer outro momento eu vou mostrar para vocês. E aí você pergunta, professor, beleza, eu uso o abocate 14 para fazer paracentese. O que é uma paracentese? Uma paracentese é a retirada de líquido chamado de ascite. Ascite é a barriga grande, aquela barriga d'água que o povo fala. E aí a gente usa esse abocatezinho aqui, bem calibroso, para drenar junto com a equipe. E ele vai drenando toda aquele líquido que está dentro do abdômen do paciente, tá certo? Muito bem, gente. Espero que tenham gostado do que vocês viram, tá certo? A gente vai ver ao longo do tempo todo o treinamento sobre farmacologia, tá bom? Nesse momento eu quero conversar com vocês a respeito dos medicamentos psicotrópicos. Para que servem os medicamentos psicotrópicos? Eu tinha falado com vocês na última aula sobre o Aldol, clopromazina. São medicações que são antipsicóticos. Eu passei uma vivência muito grande no CAPS, passei muito tempo mesmo trabalhando com pacientes psiquiátricos e é uma medicação extraordinária. Existe o Aldol simples, como eu falei no outro vídeo, e também existe o Aldol decanoato. É um óleo, ele é muito mais viscoso, é uma medicação muito mais viscosa, muito mais grossa e tem um efeito muito maior. Questão de prova, tá?
O aldol decanoato, ele passa mais de 15 dias no corpo. Já o aldol simples, ele serve para aquele momento. O aldol simples, ele é usado também não só intramuscular, mas ele é usado como também endovenoso. Professor, então quer dizer que se um paciente psicótico chegar a tomar um aldol, ele vai parar com a crise? Não, não vai parar com a crise. Mas o paciente que toma aldol, ele precisa tomar junto com outra medicação. Quem lembra a outra medicação que eu falei? Pausa aí e lembra um pouquinho. Isso mesmo, é a prometazina. A prometazina, ela é um antialérgico, tá? Ela inibe os efeitos adversos do aldol. Professor, então quer dizer que se o paciente tomar o aldol, ele vai ter reações. Se eu tomar só, ele vai ter reações. Professor, você falou também da clorpromazina, é outro antipsicótico, ele também não pode ser usado só. O paciente começa a ter tremores, o paciente começa a espumar pela boca, o paciente começa a virar o olho, fica uma coisa terrível. Então nunca se esqueçam, eu sempre vou usar um antipsicótico com a prometazina, que é chamado de Phenergan. Professor, se acontecer do paciente ser alérgico a Phenergan, que é um antialérgico, tem outra medicação que não posso nem ser alérgico, mas ele também não posso dar. Eu não me dei com Phenergan, não fez alteração nenhuma e o paciente continua com as mãos enrijecidas, com o olho virando, babando. O que é que eu vou usar? Ele vai usar o biperideno. Só que aí, como sempre, quem vai passar a medicação é o médico. Só o médico passa a medicação. Cabe a você, profissional de enfermagem, analisar a estrutura do paciente, sinais vitais, como o paciente está e administrar a medicação. Como a gente está falando de medicação de antipsicótico, geralmente são pessoas que chegam com distúrbios mentais. São pessoas agressivas ou não, mas se ela for agressiva, você tem que fazer a medicação de imediato na solicitação médica verbal. Cuidado nisso aí. A gente está lidando com emergência, você está com CAPS, onde o paciente está surtado, e aí você precisa agir. E aí o médico chega e diz, prepara agora um aldol e um Phenergan intramuscular, cada um em um canto. Então você tem que correndo, aplicou a medicação. Por quê? Porque você sabe que aquele é um antipsicótico. E aquela outra medicação vai potencializar na qualidade da medicação. Então você precisa ter essa consciência, tá certo? Professor, então quer dizer que se o médico passar uma medicação errada, eu posso me recusar a fazer? Com certeza. Tenha respaldo para isso, tenha conhecimento para isso. Você não pode tomar essa atitude sem ter conhecimento. Ricardo, aconteceu com uma colega minha. Ricardo, você acredita que o médico mandou preparar uma ampola de uma medicação numa criança de 2 meses, uma ampola de dipirona? Eu disse, eu não faço e pronto. E ela não fez. O médico foi diminuir a dosagem, porque ela sabia que os efeitos iam ser absurdamente drásticos. Então, é muito bom quando a gente tem esse conhecimento. Clonazepam e diazepam, qual é a diferença? Ambos, eles são benzodiazepínicos. São benzodiazepínicos e são relaxantes musculares. O diazepam, ele relaxa a musculatura, ele dá aquela sensação de paz, serve para pacientes ansiosos, serve para pacientes depressivos, pessoas que não conseguem relaxar para dormir. É muito diferente você tomar medicação para dormir. Eu acho que uma medicação que você dorme é um clonazepam. Clonazepam é uma medicação, um benzodiazepínico, que ele causa aquela sonolência e faz você dormir. Já o diazepam, ele deixa você mais relaxado, ele deixa você mais calmo, você fica aéreo, entendeu? Só que existem pessoas e organismos que quando a gente toma aquela medicação, apaga logo, porque você ficou tão relaxado, tão zen, que no instante apaga. Então, existem algumas medicações que servem para ajudar outras coisas, entendeu? Ah, professor,
Como é o nome disso? O nome disso é sinergismo. O efeito sinérgico de uma droga junto com a outra. E agora eu me refiro ao Aldol. Agora eu me refiro à prometazina, que é o Phenergan. Professor, então, se eu estou com uma reação alérgica, eu automaticamente fico bom quando eu tomo um antialérgico. E interessante, ele serve também para ajudar e auxiliar o Aldol. Exatamente. Então, o paciente tem esse efeito sinérgico no corpo. Outra coisa, tem também a questão dos antagonistas, agonistas, que a gente vai ver na próxima aula. Tem a questão das medicações, dos antialérgicos. A gente só está falando um pouquinho do Phenergan, mas a gente vai falar de outras medicações. Tem uma série de coisas que eu quero passar para vocês. Mas para finalizar essa questão de saúde mental, eu quero lembrar vocês sobre os ansiolíticos. Tem muita gente que toma ansiolítico, tem muita gente aperreado, estressado. Eu sou uma pessoa muito estressada pelo meu estilo de vida, mas não tem bom. Às vezes a gente tem que recorrer a um ansiolítico, mas um ansiolítico ele não tem um efeito imediato. Um ansiolítico você precisa respeitar o tempo de atuação da farmacocinética, que a gente já conversou, e a farmacodinâmica, o que o remédio faz no corpo e como o corpo reage a esse metabolismo. Um ansiolítico, ele tem medicamentos ansiolíticos que eles demoram 30 dias, 15 dias para fazer efeito. Quer ver um exemplo? Fluoxetina. Teve uma pessoa que passou pelo hospital psiquiátrico, que sofreu um assalto, ela ficou muito nervosa, muitas vezes ela sentiu aquele aceleramento cardíaco. De repente, ela disse, já sei, vou procurar um psiquiatra. Ela foi procurar um psiquiatra. Quando chegou lá, o médico passou a fluoxetina de 20 miligramas. Ela disse, Ricardo, eu estou mais assustada agora, porque a medicação me dá um mal-estar. Poxa, então isso quer dizer que aquele ansiolítico não serve para aquela pessoa, mas ela tomou a amitriptilina, serviu de 25 miligramas. Então, o diazepam pode servir para mim, pode servir para você, o clonazepam pode servir para uma pessoa, pode servir para outra, tá certo? E também tem outra questão, a questão da dessensibilidade. Que nome é esse? Exatamente, dessensibilidade. A dessensibilidade de um fármaco. Vai me dizer que não conhece uma pessoa que tomou um Rivotril de 2 miligramas e aí não quis mais não, quis o diazepam de 10. Depois de 5 foi pro de 10. Achou que não estava resolvendo mal de 10. Começou o quê? O bromazepam, que é muito mais forte. E aí ele foi para 3 miligramas. Perdeu porque estava usando demais o efeito. Quero mais efeito. Tomou o de 6 miligramas. Depois passou para o alprazolam de 5, de 10, de 20. De repente o paciente está um zumbi. Por quê? Além da automedicação, que com certeza o médico não passou, e ele gerou uma dessensibilidade. Professor, ainda não entendi. Ele criou uma resistência no corpo dele. Aquela medicação, ela não tem tanto efeito. Imagine uma tomada. Tá vendo a tomada? Imagine essa tomada colocando todo dia o mesmo cabo, todo dia o mesmo cabo. Vai chegar um dia que esta tomada, ela vai se desgastar. Você, claro, eu posso vir aqui, eu chamo o eletricista e trocar a tomada. O nosso corpo pode? Não pode trocar a tomada. Então, fica essa dica para vocês, essa orientação. Muito cuidado em medicações psicotrópicas e benzodiazepínicas ou nos ansiolíticos. Além de gerar uma dependência, meu amigo, você fica escravizado por uma concentração maior do fármaco. E aí a coisa é muito séria. Principalmente em pacientes que necessitam desta medicação. Pessoas com 15, 16, 17, 18 anos, ansiosas, estressadas por WhatsApp, por número de curtidas do Instagram, por visualizações, por Facebook e preocupadas com a vida pública acabando da sua vida mental, e aí começa a tomar as medicações por conta própria. E a gente sabe da realidade que muitas pessoas têm acesso, um amigo conhece outro,
A gente pode mudar isso, sendo profissionais de qualidade. Ricardo, me passa uma receita. Eita, não sou médico. Ricardo, consegue uma receita? Não posso. Tá difícil de conseguir. Me perdoa. Temos que ser assim. Senão a gente está gerando pessoas doentes. Em nossa população, a gente tem 7.000 prontuários de ambulatório. Desses 7.000 prontuários, minha população é de 70.000. Isso quer dizer, gente, que a cada 100%, 10% da minha população, ela sofre de transtornos mentais. Você já parou para pensar nisso? 10% da população. Por quê? Porque é comprado muito remédio, mas é oferecido pouca assistência. Isso é um fato crucial. Um dia uma mulher chegou num consultório médico e ela disse: doutor, eu estou com uma dor enorme no braço, eu não aguento mais essa dor. E ela disse: minha querida, tem certeza que é a dor? E ela começou a conversar, puxou o assunto, conversou, e ela disse: senta aqui, o que aconteceu? E ela falou: minha filha morreu, o marido dela matou, eu perdi minha filha, como eu gostava dela. E a médica disse: vem cá, faz de conta que eu sou tua filha. E ela chorou, desabafou: ô filha, que saudade de você, como eu tô com saudade, como eu gostava de tomar aquela cervejinha. Doutora, a dor passou. Seja a receita, seja a medicação, seja a prescrição médica. Fique com Deus e uma boa noite.